O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir com força a palavra de Deus. Podemos ir nos sentando e cantando. Abre as portas, deixa entrar o Rei da Glória. É o tempo, ele vem orientar a nossa história. Abre as portas, deixa entrar o Rei da Glória. É o tempo, ele vem orientar a nossa história. Somente vocês cantando. Abre as portas, deixa entrar o Rei. É o tempo, ele vem orientar a nossa história. Para encerrar, cantemos juntos. Abre as portas, deixa entrar o Rei da Glória. É o tempo, ele vem orientar a nossa história. As leituras de hoje nos falam diretamente da fé. Você viu a beleza da fé de José, porque não foi qualquer coisa. Depois do anjo anunciar a Maria, ela foi até a casa de Isabel e ficou lá 3 meses. Entre a viagem, entre os 3 meses que ela ficou lá, depois a volta, quando ela retornou, ela estava com sinais evidentes da gravidez. E desculpe dizer assim, mas José não era nenhum bobo. Ele viu claro que a sua mulher estava grávida. Eles já estavam casados. E ela volta grávida. Ele não era capaz de entender o que havia acontecido. Não era dele. O que teria acontecido foi na viagem. Foi lá, na casa de Zacarias e Isabel. Alguma coisa aconteceu com ela, mas era evidente
que ela estava grávida. Os sinais estavam ali. A lei dos judeus era implacável. As mulheres adúlteras, as mulheres que traíam seus maridos, especialmente se engravidavam, deviam ser denunciadas. Era obrigação do marido denunciar a própria esposa. Então o povo apedrejava a mulher, até como um sinal público, porque os judeus não aceitavam traição, não aceitavam infidelidade, era o costume da época. José ficou com o coração na mão, com o coração na mão. Ele amava a Maria, ele acreditava nela, somente ele não era capaz de explicar o que devia fazer. Então, na cabeça dele, ele elaborou um projeto. Ele iria fugir, como se a culpa fosse dele. Só que ele foi embora, e assim salvaguardava Maria. Mas aí que está, quando nós fazemos as coisas, mas querendo acertar com a vontade de Deus, se a gente erra, Deus mesmo vem em nosso socorro para nós não errarmos, uma vez que estamos buscando a vontade de Deus. Foi o que aconteceu com José. Então, numa noite, o anjo lhe aparece em sonho. Mas veja o tamanho da fé de José, porque para Maria, o anjo apareceu. Ela viu o anjo. Mas para José não. Foi apenas um sonho. Você sabe que sonho é sonho. Se ponha no lugar de um homem que vê a sua esposa voltar depois de 4 meses grávida, e o anjo vem lhe dizer que receba Maria como esposa, porque o que ela trazia no ventre era obra do Espírito Santo. Duvido que algum homem aceitasse isso. E aqui está o bonito. José confiou, José acreditou naquela palavra que Deus lhe enviou em sonhos, sonhando com o anjo lhe dizendo isso, e assumiu Maria como sua esposa, e trocou totalmente a vida dele. Daí para frente ele não viveria mais para si, até abriu mão de ser pai, a coisa que mais um judeu queria, para dedicar-se exclusivamente a Maria e ao menino que haveria de nascer. Porque o anjo já lhe disse que tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. É admirável a fé de José. E a segunda leitura, a leitura do meio, nos mostra também como, graças a Deus, Paulo assumiu a sua vocação com fé. Ele aceitou aquilo que o Senhor colocava no seu coração e declarou: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus. É por Ele, é por Jesus Cristo, que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de trazermos a obediência da fé todos os povos pagãos para a glória do seu nome. E Paulo também dedica toda a sua vida ao apostolado, à evangelização dos pagãos, e que maravilhas Deus fez através de Paulo. Mas propositadamente, na primeira leitura, a liturgia vai colocar alguém que infelizmente não teve fé. O rei Acás era rei do povo judeu, portanto ungido para ser rei. Vários reis se uniram para vir contra o povo judeu, o povo de Deus. E quando Acás viu que o exército da Síria e os outros reis coligados já estavam ali acampados, diz a palavra de Deus, pena que esse trechinho não aparece na leitura de hoje, mas é um pouco acima, capítulo 7 de Isaías, versículo 2,
O coração do rei e o coração do seu povo ficaram perturbados como as árvores da floresta agitadas pelo vento. Quer dizer, essa expressão, que o coração do rei e o coração do povo ficou como as árvores da floresta agitadas pelo vento, quer dizer que eles tremeram como vara verde. Porque diante daquele exército todo, eles não tinham escapatória. Foi quando Deus mandou Isaías dizer para ele: não, Acas, não tenha medo. Até a palavra de Deus é esse: tem ânimo, não temas, não vacile o teu coração. Se não acreditardes, não subsistireis. Mas se acreditardes, vereis a glória de Deus. Muitas vezes o povo de Deus já tinha experimentado Deus intervir. Situações de exércitos que vieram contra eles, e eles não tinham nenhuma possibilidade de vitória, porque o Senhor interviu. A vitória foi maravilhosa. Mais de uma vez eles não precisaram fazer nada, porque o próprio exército inimigo, ainda mais como eram vários reis, eles se puseram uns contra os outros, e o povo de Deus não teve que fazer nada. Só que infelizmente Acas não acreditou. Daí Deus manda uma segunda vez Isaías à casa de Acas, dizendo: então, se você não acredita, pede um sinal. Seja um sinal na terra, seja um sinal no céu, até um sinal no fundo dos infernos. Foi essa a expressão que Isaías usou. Só que Acas, infelizmente, na sua incredulidade, ao invés de acreditar, porque Deus lhe dava inclusive a oportunidade de pedir um sinal para que provasse que era isso mesmo, qualquer sinal que ele pedisse. Você sabe de Gedeão, por exemplo, quando Deus quer que ele vá com o exército para dar a vitória para Israel, contra um numeroso exército dos filisteus, ele pede um sinal a Deus. Então ele põe a lã ali e diz ao Senhor que amanhã cedinho, ele sabia que durante a noite serenava, e o sereno, claro, iria pegar a lã. Então ele diz que todo o terreno esteja com sereno, mas que a lã esteja seca. E quando foi no dia seguinte, tudo estava molhadinho, como acontece muitas vezes de manhã cedo, e a lã sequinha, sequinha, sequinha. Só que Gideão ainda ficou: mas será que é mesmo? Porque a batalha que Deus mandou que ele enfrentasse era grande demais, o povo inimigo era muito forte. Então disse: Senhor, vamos fazer o contrário, que agora esteja tudo seco, mas só a lã esteja molhada. Era pedir demais, né? Tudo seco em redor, mas a lã molhada. E não é que no dia seguinte era do jeitinho que Gideão fez. Ele pediu um sinal. Diante desse sinal, Gideão vai e a vitória Deus lhe concedeu. Só que Acas, infelizmente, na sua incredulidade, até fez uma cena, fez um drama. Ele rasgou as suas vestes, como faziam os judeus diante de uma blasfêmia, dizendo: não, eu não vou pedir um sinal a Deus. Quem sou eu para pedir um sinal? Ele era o rei de Israel. A iniciativa não era dele, era de Deus. Ele era ungido do Senhor. Não era ele que estava querendo vencer o povo inimigo, era Deus que lhe estava dando a garantia que ele venceria, porque Deus iria proteger o seu povo. Só que Acas, incrédulo, faz aquela cena, aquele drama. Daí o que acontece? Deus inspira Isaías: você não quer acreditar? Eu vou lhe dar o grande sinal, o maior sinal da história. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será dado a ele o nome de Emanuel, como foi dito para José, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele será Deus conosco. Gente, era um impossível muitíssimo maior. Claro, todo impossível é impossível, mas, vamos dizer assim em termos humanos, aquele impossível era muito mais impossível do que Acas vencer aquela vitória.
Hoje o Senhor está dizendo para mim, mas está dizendo para você também, que eu e você precisamos ser homens e mulheres de fé, que acreditem no Senhor mais do que nas nossas constatações, mais do que nos nossos pensamentos, mais do que nas nossas ideias, mais do que nas nossas emoções, mais do que dos nossos medos. Que nós acreditemos no Senhor, unicamente no Senhor, e veja, não nos nossos medos, não nos nossos receios, não nos nossos impossíveis. Veja o que Deus tinha dito a Maria foi: para Deus nada é impossível, e nada quer dizer nada, para Deus nada é impossível. Se você quer ver um sinal, é só olhar, abrir os olhos, até se você tem dúvida, pisa bem no lugar onde você está, na cadeira que você está sentado, no terreno sobre o qual você está, essa construção, e abre os olhos e veja tudo isso aqui. Se você pudesse penetrar dentro desses prédios e ver toda a aparelhagem, e todos os CDs, vídeos, cassetes, e tudo isso que vai indo pelo ar, vai indo pelo Brasil inteiro, e atravessa o oceano, e vai para o outro lado do mundo. Gente, tudo isso é obra da fé, tudo isso era impossível para mim, impossível para a Canção Nova. Quem conheceu a Canção Nova nos comecinhos, quem viu tudo isso começar, né? Só pode dizer, era impossível. Os meus próprios irmãos, minhas irmãs, meu irmão, minhas irmãs, meus sobrinhos, olhando para tudo isso, eles podiam dizer: o Jonas está louco, coitadinho, como é que ele vai conseguir fazer tudo isso? Era que nem o pai, sonhador, coitado, mas não vai conseguir nada disso. Graças a Deus, talvez o meu único mérito tenha sido acreditar. O resto Deus fez. A matéria-prima, a única matéria-prima que eu apresentei foi acreditar. Justamente porque eu não podia mesmo. Para mim era impossível. Era. E deixa eu dizer, ainda para mim é impossível. Tocar essa obra toda, para mim é impossível. Mas a matéria-prima que eu coloco a Deus cada dia, porque a cada dia, gente, é uma nova aventura, e você acompanha conosco, porque, por exemplo, que nós temos que arrecadar a cada dia, para enfrentar os gastos dessa obra de evangelização, é um prodígio, é um milagre a cada dia, do jeito que acontecia com o povo de Deus. A cada dia Deus providenciava o maná, porque no deserto eles não tinham alimento nenhum, Deus dava a cada dia o maná, para nós também, a cada dia, Deus tem que dar, claro, passa pelas mãos de vocês, e aí está a maravilha, Deus responsabilizou o seu povo para fazer isso, mas enquanto muita gente não entende, muita gente até desaprova, que beleza, vocês são o canal, para que essa provisão toda chegue até nós, e essa obra de evangelização possa acontecer, e aí que está, evangelize, já na maneira dela ser conduzida, ela já é uma evangelização. A maneira de ser da Canção Nova já é uma tremenda evangelização, para confiar que para Deus nada é impossível, e tudo é possível àquele que crê, porque vocês que contribuem, vocês acreditam. Então deixa eu dizer, a nossa própria história, o fato de você estar aqui, o fato de você agora estar me vendo, me acompanhando, me escutando pela rádio, acompanhando pela internet, você que inclusive está fora do Brasil, longe do Brasil, está aí a comprovação, Deus dizendo para que para que nós sejamos homens e mulheres de fé, que em outra palavra quer dizer, acreditemos em Deus. Assim como José acreditou, assim como Paulo acreditou, assim como Maria acreditou, e não como Acás, que não acreditou, mas como Isaías, que acreditou. Então Deus lhe deu a graça de dar o grande, o maravilhoso sinal. Aqui, na carta aos Tessalonicenses, logo no comecinho, Deus vai dizer, através do apóstolo São Paulo,
1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4. Sabemos, irmãos amados de Deus, que sois eleitos. Eleitos é mais bonito do que escolhido, porque eleito fala de eleição, fala de amor, fala de predileção de Deus. Assim como José foi um eleito, um predileto de Deus, assim como Maria foi uma eleita, uma predileta de Deus, Paulo foi um predileto de Deus, um escolhido, um eleito de Deus. Acás também era, tanto assim que ele era rei de Judá, tanto assim que ele foi ungido para ser rei. Os reis naquele tempo não eram reis de qualquer maneira, não era simplesmente o povo que votava, então ele se tornava rei, não, era uma escolha divina, e eles eram ungidos para isso, recebiam a unção para exercerem a missão de reis. Ele, portanto, era um eleito, só que infelizmente, Acás procedeu de maneira totalmente humana. Veja bem, ele era um ungido do Senhor, mas com mente humana, com pensamentos humanos, com sentimentos humanos, e aí fracassou. Isso vem dizer a nós que infelizmente nós podemos ser homens e mulheres de Deus, ungidos por Deus, escolhidos por Deus, eleitos de Deus, prediletos de Deus, ministeriados por Deus, mas termos ainda, infelizmente, a nossa mente humana. Não renovamos a nossa mente. Aquilo que está na carta aos Romanos, que foi também a carta de hoje, lá no comecinho da carta, no capítulo 12 da carta aos Romanos: irmãos, não vos conformeis com esse mundo, quer dizer, não tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos continuamente pela renovação da vossa mente, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Porque infelizmente a mente humana, gente, não faz a vontade de Deus. A mente humana é muito medrosa. Vocês pensam que eu não tenho medo? Claro que tenho medo. Claro que eu tenho medo. Em cada nova coisa que o Senhor nos dá, eu tenho medo. Claro que tenho medo. Nós já tínhamos a rádio, e já era um peso para nós termos a rádio. Quando Deus começa a mostrar a televisão, que Ele queria a televisão, o Eto encaminhou tudo para que nós tivéssemos a televisão, mas eu vou lhes dizer, eu, Padre Jonas, estava com medo, com um tremendo medo. E interessante, as coisas não caminharam até que eu acreditei. Quando aí que está, embora sentindo medo, eu coloquei a fé na frente. Por que eu tinha medo? Porque para mim era impossível. Eu tinha medo porque para nós era impossível. Portanto, se eu ficasse olhando para mim, se eu fosse ficar olhando para nós, para as nossas possibilidades, era impossível. Só que eu tive que tirar os olhos do nosso impossível e colocar os olhos em Deus, onde as indicações de Deus estavam que nós devíamos ir em frente. Veja bem, nós não tínhamos ainda a televisão, nós não tínhamos ainda o dinheiro para a televisão, nós não tínhamos condições para a televisão, nem a concessão do governo, nem a aparelhagem, nem nada. Era uma aventura, só que Deus dizia que Ele queria que nós caminhássemos para a televisão, que não existia nada, e para a qual nós não tínhamos nenhuma possibilidade. Eu sabia como era difícil fazer a televisão. Era impossível que nós tocássemos uma televisão, que nós tivéssemos os apresentadores e os câmeras e os editores e os diretores, etc., e os técnicos e os engenheiros, porque uma televisão exige tudo isso. Nós não tínhamos. Só que graças a Deus, veja bem, embora sentindo medo, porque a mente humana, ela é medrosa, eu não pude colocar os meus olhos, eu não pude me colocar na minha mente, seguir a minha mente. Eu tive que me jogar em Deus, eu tive que me aventurar
no desafio de Deus. Isso que é fé. Nós damos o passo, não mais confiando em nós, mas confiando inteiramente em Deus, embora os nossos pensamentos estejam medrosos. Como o rei Acás, eu tremia como vara verde. Só que graças a Deus eu dei o passo. É isso que o Senhor está dizendo para nós. É isso que o Senhor está mostrando para cada um de nós. Nas situações da sua vida, nos problemas nossos de cada dia, nas situações nossas de cada dia, no dinheiro nosso de cada dia, no pão nosso de cada dia, nas dificuldades de cada dia, no emprego que nós temos, do emprego que nós não temos, porque perdemos, nas doenças que surgem em nós, que surgem nos nossos. Embora estejamos diante do impossível, Deus quer que nós não olhemos, não nos fixemos na nossa mente, portanto, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, mas nos apoiemos em Deus. E que beleza, quando nós acreditamos, passamos para outra dimensão. Daí Deus tem a liberdade de fazer maravilhas. Você está vendo as maravilhas. Portanto, gente, você já percebeu que se trata de trocar a nossa mente. Como diz aqui, não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Portanto, para sermos homens e mulheres de fé, agora eu vou lhe dar um segredo. É preciso renovar continuamente a nossa mente. Porque eu vou dizer, a nossa mente ela é medrosa, e a nossa mente nos traz sempre, quando falo mente, são os nossos pensamentos, são as nossas ideias, são os nossos cálculos, são os nossos raciocínios, é a nossa lógica, são os nossos sentimentos, são as nossas emoções. Eles nos traem, porque eles vivem calculando, e temos que ultrapassar tudo isso, temos que ir renovando. Deus não exige que de uma hora para outra a gente já tenha a mente renovada, não, Deus não exige, pelo contrário, comigo Ele teve muita paciência. Estou completando 68 anos de idade, 40 de padre, 28 de canção nova, 15 de televisão. Então, Deus teve uma paciência comigo, mas graças a Deus, Ele foi renovando, e eu fui aceitando, eu fui deixando, Deus foi me adestrando, como se faz com um discípulo, como se faz com um servo. Deus foi me adestrando, e eu fui aceitando o treinamento, e Deus, graças a Deus, foi renovando a minha mente. Só que eu preciso dizer, veja bem, mesmo com a mente renovada, eu ainda tenho medo, eu ainda tenho receios, eu ainda tenho ansiedades, eu ainda tenho momentos de ficar perplexo. Aí que está, só que eu aprendi não confiar na minha mente, porque a minha mente sempre vai me trair, a minha mente sempre vai ficar com medo, a minha mente sempre vai me puxar para trás, mas eu não confio na minha mente, não confio na minha lógica, nos meus raciocínios, dos meus cálculos, mas confio em Deus. Claro, muitas vezes, como Gideão e como Acás podia fazer, eu peço sinais a Deus, e que beleza, Ele confirma os sinais. Claro, eu não vou assim de peito aberto, não, eu peço sinais a Deus, porque é para ver qual é a vontade de Deus, renovar a mente para discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Então, gente, veja, uma coisa importantíssima para nós, o grande empecilho para nós sermos homens e mulheres de fé é a nossa mente. E começa por aí, nós nos sentimos indignos,
José podia ou não podia sentir-se indigno da missão que ele estava recebendo? Claro, claro. Maria podia ou não podia sentir-se indigna da missão que Deus estava lhe confiando? Sim. E Maria se sentia indigna. Então assim que ela diz, eis aqui a escrava do Senhor. Mas ela aceitou a vontade de Deus, embora sentindo-se indigna. Ela superou o seu sentimento de indignidade. Agora é pena que nós não. Nós paramos na nossa indignidade. Eu não sou digno. Eu até acredito que Deus pode fazer isso, mas quem sou eu? Eu não sou nada. E aquelas 1000 desculpas. Deus pode amar os outros, a mim não. Deus pode fazer isso com o Padre Jonas, com a canção não, mas comigo não. Quem falou que vai fazer comigo? Não. Eu sou eu. O Padre Jonas é o Padre Jonas. A canção nova é a canção nova. Mas eu? Não, gente, nós não somos anormais, nós somos normais. Nós não somos extraordinários, desculpe, nós somos ordinários, até muito ordinários. Só que graças a Deus, nós não confiamos em nós, confiamos no Senhor. Paulo poderia dizer, Senhor, eu não sou digno, e não era mesmo. Ele inclusive perseguiu os cristãos, mas ele não olhou para a sua indignidade, pelo contrário, ele olhou para o Senhor que o chamava. E é que está, infelizmente, nós temos um sentimento de culpa crônico, um sentimento de inferioridade crônico, complexo de inferioridade. Temos um sentimento de indignidade, eu até diria um complexo de indignidade. Senhor, eu não sou digno e acabou, porque eu não sou digno, escolhe outro porque eu estou fora. E eu digo a você hoje, meu irmão, minha irmã, é preciso deixar que Deus renove a nossa mente. Claro que nós somos indignos. Se é questão de culpa, nós somos culpados, todos nós somos culpados. Somos culpados de muitas coisas erradas que nós fazemos e de muitas coisas erradas que continuamos a fazer. Só que, uma vez que Deus nos escolheu, é como Maria, é como Paulo, é como José. Eis aqui o escravo, como disse Paulo, a palavra servo de Jesus Cristo, não pense que é Paulo, servo de Jesus Cristo. Quem faz assim é que é um bobo, não entende nada. A palavra servo aí que São Paulo usa, doulos, no grego quer dizer escravo. Não é para eu me blasomar, Paulo, ou então Padre Jonas, o servo de Jesus Cristo. Não. Esses servos aí quer dizer escravo. Quem sou eu? Eu não sou nada. Só que eu não paro na minha indignidade, eu não paro na minha culpa, eu não fico curtindo o sentimento complexo de culpa, complexo de inferioridade, sentimento de indignidade. Não, meu irmão, minha irmã, é preciso superar, é preciso renovar a nossa mente, porque já o sentimento de indignidade fecha a porta, e você já está fora. É como quem dissesse mesmo, bom, tudo bem, o Senhor me mostrou tudo isso, eu creio que para Deus nada é impossível, só que eu não sou digno, eu sou isso, eu sou tudo isso, então, Senhor, estou fora. Você já imaginou a minha responsabilidade, se eu dissesse, Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não sou capaz, Senhor, eu estou fora? Você imaginou a minha responsabilidade? Mas eu não sou mais do que você, de maneira nenhuma. Toda vez que eu e você dizemos, Senhor, estou fora porque eu sou indigno, nós não imaginamos o que nós estamos impedindo de Deus fazer. Meu irmão, temos que renovar a nossa mente, melhor falando, deixar que Deus renove a nossa mente e não fiquemos mais escravos do nosso sentimento, o nosso complexo, desculpe, besta, de culpa, de indignidade. Claro que nós somos indignos, claro que nós somos culpados, somos mesmo, só que Deus nos escolheu por misericórdia, não é por mérito. Então, Senhor, como disse Maria, como fez José, como fez Paulo, como devia ter feito Acás, faça-se em mim, segundo a sua palavra. Infelizmente, a igreja, o mundo está cheio de Acás, frustrando os planos de Deus a nosso respeito.
E são planos de Deus, não para nós, para os outros, para a sua família, para os seus filhos, para a sua cidade, para a sua paróquia, para o seu grupo, para a sua comunidade. Porque somos um bando de gente tirando o corpo e dizendo: Senhor, eu não sou digno, estou fora. Para com isso, meu filho, para com isso, minha filha. Até quando Deus vai ter que ter paciência com você? Dessa mania de tirar o corpo fora. Não, nós não somos dignos. Eu não sou digno, tu não és digno, ele não é digno, nós não somos dignos, vós não sois dignos. Estou dizendo, vós não sois dignos. Nós não somos dignos, eles não são dignos, mas temos que fazer a vontade de Deus. Arda-se, mas precisamos fazer a vontade de Deus. Eu tive que aguentar firme, eu tive que fazer a vontade de Deus. Repito, muitas vezes, tremendo como vara verde, mas fiz, graças a Deus. E não fiz nada mais do que a minha obrigação. Se eu tivesse mais fé, se eu tivesse menos complexo de culpa, menos complexo de indignidade, Deus teria podido fazer muito mais coisa comigo. Graças a Deus que Ele foi misericordioso. E com os sims que eu lhe disse, que eu dei a Ele, Ele ainda pôde fazer tudo isso. Senhor, que isso seja uma lição para mim, que eu não lhe diga mais, nunca estou fora. Não sou digno, sou mesmo, sou indigno, sou culpado, mas faça-se em mim a tua vontade. Sou apenas o escravo. Sou apenas o servo no sentido de escravo do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra, a sua vontade. E desse jeito, gente, nós temos muitos sentimentos negativos. A nossa mente é muito negativa. Nossa mente é cheia de não dá, não é possível, não vai acontecer. Quem disse? Quem falou que acontece isso? Quem falou que é possível? Não dá. E daí somos pessoas cheias de preocupação, cheias de ansiedade, cheias de medo. E nós temos que deixar Deus mudar a nossa mente, porque a nossa mente é assim, a nossa mente é preocupada, a nossa mente é cheia de ansiedade, a nossa mente humana é assim. Eu estou dizendo que ela é assim. Só que nós não podemos olhar para a nossa mente, não podemos confiar nela, não é nela que nós firmamos o pé, não é aqui, é do lado de Deus, é aqui, é em Deus que nós colocamos a nossa confiança. Talvez eu esteja cheio de preocupações, lá eu estou cheio de preocupações, mas eu salto de lá, eu pulo para cá, eu não estou me apoiando nas minhas preocupações, que isso me causa ansiedade, isso me causa preocupação, isso me causa às vezes até mesmo angústia, mas eu não me firmo aqui, não, eu sou obrigado a pular a cada dia, a cada situação, sou obrigado a pular aqui para Deus, eu pulo para as mãos de Deus, para o coração de Deus, para o colo de Deus, para a força de Deus, porque é Deus quem faz, porque na verdade o impossível nós não podemos fazer, não podemos, é impossível. Mas que beleza, Deus pode. Acabe com esses seus sentimentos negativos. Infelizmente, nós somos cheios de sentimentos, de pensamentos, de miséria. De não dá, não vai dar, não vai ter, não vou conseguir. Ao contrário, Deus quer, e Ele quer formar a nossa mente, tanto quanto Ele quer nos dar uma mente confiante, que confia em Deus, porque acredita. Ele quer dar a nós uma mente aberta à abundância, à prosperidade. Gente, o Deus que fez tudo isso, e o Deus que fez esses céus, Ele além disso fez o céu, Ele mora em nós. Nós somos templos do Deus vivo, nós somos templos do Pai, do Filho, do Espírito Santo que moram em nós. Esse Espírito Santo que produziu tudo isso, esse Jesus, esse Pai que é o autor de tudo isso, Deus está em nós. Portanto, a provisão do mundo, os bens do mundo, as coisas que nos são necessárias estão em nós, em Deus que está dentro de nós. É que nós temos uma cabeça muito dura ainda,
A nossa cabeça, ela é marcada por um complexo de miséria. Que eu não tenho nada, e não vou ter nada, não vou conseguir, não vou fazer, não vai ser possível. Não, meu filho, não, minha filha, não, não, não. Você tem que superar essa sua mente. A sua mente, infelizmente, vai ser assim. Mas deixe renovar a sua mente. E como é que a sua mente se renova? Pule fora, não do que Deus lhe encarrega, mas pule fora desse sentimento de miséria, uma falsa pobreza. Salte fora, pule fora no colo de Deus, para o lado de cá, da confiança que você coloca em Deus. Infelizmente, a nossa mente é cheia de derrotas, de fracassos, e já antecipamos derrotas, já antecipamos fracasso. Não vai dar. Não é verdade que em certas reuniões, sempre tem aquele pessoal derrotista, fracassado, profetas do fracasso. Não vai dar, não é possível, nós não vamos ter dinheiro, não vamos ter gente, não vamos ter medo, não vão ter meios e tal, e não fazem. Se nós fizéssemos assim na Canção Nova, se eu pessoalmente fizesse assim, gente, desculpe, nós estaremos num miserê. Realmente nós não tínhamos. Mas aí que está, os nossos olhos não se fixavam no não ter, porque aí que estão os prodígios de Deus. A gente não tem ainda, e aí está a fé. A gente ainda não tem, mas acredita. Paulo ainda não tinha conquistado os pagãos, mas ele acreditava. José apenas estava vendo a sua mulher grávida. Quem disse para ele que aquele era o Filho de Deus, que aquele era obra do Espírito Santo? Mas ele confiou em Deus. Acas podia igualmente confiar, como Maria confiou. Só que Acas era um derrotista, Acas era um fracassado, que fracassou, e que levou o efeito da derrota. Os derrotados se fazem assim. Não, você não pode ter uma mente de derrotado. Você precisa e pode ter uma mente vitoriosa, de vitórias. Deus quer você vencedor. Claro, é suado, é lutado, é muita fé, é muita luta, são muitos problemas a enfrentar, mas o nosso Deus é o Deus da vitória, o nosso Deus é o Deus de vencedores, e Ele quer nos fazer vencedores nele. Olha para a Canção Nova, graças a Deus, nós andamos de vitória em vitória, de vitória em vitória. É isso que Deus quer para todos nós. Nós não somos assim para nós mesmos, não. Nós somos assim para sermos um sinal, para dizer para você: meu filho, minha filha, avança. Tenha uma mente de vitória e não uma mente de fracasso. Pensamentos de fracasso, sentimentos de fracasso, sentimentos de derrota. Não. Infelizmente, a nossa mente é cheia de doenças. Mania de doença. Enquanto que Deus quer que nós tenhamos uma mente de saúde, de vida, do Deus que disse, do Senhor Jesus que disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Claro, passamos por doenças, passamos, mas nós não nos fixamos na doença, não ficamos com ideias de doença, não nos entregamos às doenças. As doenças acontecem, mas nós não nos entregamos às doenças. Ao contrário, nós cavalgamos em cima da doença. Cavalgar quer dizer montar em cima do cavalo. Nós cavalgamos as doenças, passamos por ela, igualzinho a alguém que se põe em cima do cavalo. Já imaginou nós estarmos carregando o cavalo nas costas? Quanta gente vive carregando cavalo nas costas, as quatro patas do cavalo, de doença, de derrota e fracasso, de miséria, de culpa. Já imaginou? Até juntar você, sua mulher, ou você e seu marido, seu filho e sua filha, os quatro carregando o cavalo, cada um pegando uma pata e carregando o cavalo. Quanta gente vive
assim. Não é o contrário. Nós temos que cavalgar o cavalo das dificuldades e não confiarmos na nossa mente, mas confiarmos em Deus. Por quê? É a palavra de Deus que diz: sabemos, irmãos, que sois eleitos, que sois escolhidos gratuitamente. Não somos escolhidos por mérito, somos escolhidos por graça. Hoje é o dia de dizermos ao Senhor: obrigado, Senhor, obrigado pela minha escolha. Eu não tinha nenhum mérito, pelo contrário, Senhor, por mim mesmo eu seria um fracassado, eu seria um derrotado, eu seria uma pessoa cheia de doenças, eu seria uma pessoa, Senhor, no maior miséria possível, eu seria uma pessoa preocupada, ansiosa, uma pessoa angustiada, eu seria uma pessoa, Senhor, acabada com sentimentos de indignidade, de culpa, mas pela Tua graça, porque o Senhor me escolheu gratuitamente, sem mérito. E que bonito, né? Deus pode escolher um e escolher todos os outros também, porque a nossa noção de escolhido, entre vocês eu escolhi um e o resto já está fora. Não, Deus, quando escolhe, Ele pode escolher um e escolher todos ao mesmo tempo, e cada um é escolhido, porque para Deus cada um de nós somos únicos. Claro, único na nossa missão. A missão de José não era a missão de Maria, a missão de Paulo não era nem a de José nem a de Maria, a missão de Isaías não era de nenhum deles, e a missão de Acás não era de nenhum deles, e a missão do Padre Jonas não é de nenhum deles, mas eu sou único, você é único para Deus, como José era único, como Paulo era único, como Maria era única, e como Acás devia saber, ele era rei de Israel, ungido para isso, que ele era único para Deus. Ele era fraco, como nós somos fracos, mas obrigado, Senhor, pode dizer do fundo do coração e também com as tuas palavras: obrigado, Senhor, pela minha escolha. Eu sou eleito não por mérito, é a Tua palavra que diz: sabemos, irmãos, que sois eleitos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra me afirma que eu sou um eleito, um predileto, um escolhido Teu. Senhor, eu não sou digno, mas não é questão de dignidade, não sou digno, mas eis aqui o servo do Senhor, eis aqui o escravo do Senhor, eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Muda a minha mente, Senhor. Sim, transforma a minha mente, Senhor. Eu preciso ter uma mente renovada, Senhor. Sim, a cada dia mais renovada, porque a minha mente me trai, Senhor. A minha mente me puxa para baixo. A minha mente me põe fora da missão que o Senhor me confia. Mas eu não quero confiar na minha mente, na minha lógica, nos meus pensamentos. Eu quero confiar em Ti, na Tua escolha. Tu me dás a liberdade até mesmo de pedir sinais e depois ir pelos sinais e fazer, Senhor, a Tua vontade no que é bom, no que é perfeito. Obrigado, Senhor, e para que sejamos homens e mulheres de fé, dá-nos, Senhor, o Espírito Santo. Só o Seu Espírito Santo, Senhor, para fazer-nos superar a nossa mente tão terrena, tão carnal, para sermos homens e mulheres de fé. Pede comigo: enche-me, Senhor, com o Espírito Santo. Batiza-me, Senhor, batiza-me de novo com o Espírito Santo. Senhor, a cada dia e a cada situação, Senhor, está aqui uma situação para a qual eu preciso do Espírito Santo, para ter uma mente renovada e para conscientizar-me, Senhor, de que eu preciso deixar-te renovar a minha mente. Eu preciso do Espírito Santo. Então, dá-me agora o derramamento do Teu Espírito Santo. Vai pedindo do fundo do coração. E eu peço, Senhor, por todos esses meus irmãos e irmãs, renova em mim, Senhor, renova neles, Senhor, renova em nós o derramamento do Teu Espírito Santo. Eu preciso de Ti. Sim, Senhor, mais do que nunca eu preciso dizer: eu preciso de Ti. Por isso, vem, Espírito Santo. Eu sou indigno, eu sou incapaz, eu com a minha mente só tenho ideias de doença, de miséria, de fracasso. Senhor, eu preciso de Ti, mas por causa da minha necessidade, vem Espírito Santo e renova-me. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Vai ficando em pé.
preciso de ti. Eu preciso de ti, Senhor. caminhar. E eu quero, sinceramente eu Quero quero. caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Pede outra Eu vez, preciso, declara. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Por isso vem, vem Espírito Santo. Por isso vem Espírito Santo. Vem Espírito Isso, levante os seus braços e pede. Vem Espírito Santo. Vem, ó, vem Espírito, vem Espírito Santo. Vem, ó, vem Espírito Santo. Vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com o teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Por isso vem Espírito Santo. Por isso vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, ó, vem Espírito Santo. Quero ouvir você cantando, vem, ó, vem Espírito Santo. Santo, vem Espírito Santo. Estenda a mão para o palco aqui, cantemos. Ó, vem sobre o Padre Jonas, vem. Vem Espírito Santo, vem renovar a coragem, renovar a saúde. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Peça pelos seus irmãos, põe as mãos sobre ele e pede. Ó, vem Espírito Santo. Sim, vem sobre eles, sobre cada um deles, sobre todos eles, sem exceção, sobre todos. Solta agora a sua voz. Esse também é um passo de fé. Você não olha mais nem mesmo para o seu pedido, nem mais para a sua linguagem, mas você se solta nessa linguagem do Espírito. Você se solta orando no Espírito. Você se solta cantando no Espírito. Sim, esse é um passo decisivo na fé. E é assim que nós vamos nos tornando cada dia mais homens e mulheres de fé. Sim, soltando-nos no Espírito. Soltando-nos no Espírito. Como alguém que salta de asa delta, se solta, se solta, se solta, se solta no Espírito. Obrigado, Senhor, porque orando dessa maneira, o Senhor vai nos dando cada vez mais a graça de sermos homens e mulheres de têmpera, homens e mulheres cheios de fé, como Maria, como José, como Paulo, como Isaías, e não como Acás. Renova-nos, Senhor, renova a nossa mente pelo Teu Espírito Santo e renova a mente dos nossos irmãos. Senhor, não temos tido mente, cabeça
de águia, temos tido, Senhor, mente e cabeça de galinha, Senhor. Muda a nossa mente. Precisamos de uma mente renovada, não mais cabeça de galinha, mas cabeça de águia, Senhor, para voarmos alto, cada vez mais, porque eis aqui os servos do Senhor. Faça-se em mim, segundo a sua palavra. Faça-se em mim, Senhor, segundo a sua palavra. Que o Verbo se faça carne e habite entre nós. Amém. 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 CançãoNovaPlay.com. Assine já!